Vamos abrir no Salmo, livro de Salmos 27. Salmo 27. Salmo de Davi. Anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. O salmista Davi está experimentando uma confiança sem igual na sua vida nesse momento. Se você lembrar da vida de Davi, nem sempre a confiança é estar presente como está presente nesse momento da sua vida. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Infelizmente, muitos de nós não experimentamos esta confiança na vida cristã, essa confiança inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firme, para sempre. Então, claro que ele está no pódio nesse momento, ele pode descer do pódio, porque essa confiança nessa vida pode ser abalada. Mas agora, no momento que ele escreve, essa confiança está firme nele. Então nós vamos aprender sobre confiança inabalável em Deus. Quais são as marcas, as características, os benefícios de uma pessoa que confia no Senhor, que confia realmente no Senhor. Então vamos lá. A confiança inabalável em Deus. Primeiro lugar, a confiança inabalável nasce da certeza de que Deus é único. Toda pessoa que acredita piamente em Deus, que confia no Senhor de todo o coração, essa pessoa tem dentro de si essa certeza: só o Senhor é Deus. Ele começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Versículo 1. Está usando a expressão do Jeová ou Javé, o nome de Deus, o nome que é único, O receio dos perigos tende a desaparecer
pela compreensão de que Deus não tem rival. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu estou cercado por dificuldades, mas não tem ninguém que possa impedir o Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Então, quando eu compreendo, eu creio que Deus é soberano, não há ninguém igual a Ele, nada me mete medo, né? Ainda que haja assombrações, né, de dramas existenciais, mas eu não temo, porque o meu Deus é maior que tudo. E Deus enfatiza isso: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus, irmãos, dotou suas criaturas de certa quantidade de poder, mas não lhe concedeu a onipotência. Tudo que Deus criou, em algum grau, tem poder. E se os anjos têm poder, nós temos poder, os animais têm poder. Então, toda a criação, Deus deu algum grau de poder, mas Ele não conferiu a nada criado a onipotência, isto é, ter todo o poder, porque o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. Também a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo as suas obras. Por mais que a gente fique assustado com os poderes deste mundo, nós precisamos entender: não há poder maior do que o poder de Deus. Ainda que se reúna todos os poderes que Deus criou, eles não vão chegar lá para estar no mesmo nível do Senhor. Os poderes das criaturas têm o poder de nos impressionar, mas eles são insignificantes ao poder de Deus manifestado na criação. A gente toma um elefante, por exemplo, grande, pesado, forte. Quem pode deter um elefante, né? E a gente se impressiona com esses poderes que nós estamos vendo. E às vezes esse poder pode nos causar espanto e a gente ficar com medo, como os israelitas ficaram entrando na terra prometida por causa dos gigantes. Mas, irmãos, maior que o poder do elefante é o poder de Deus. Porque, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, a gente pode perceber pelas coisas criadas como Deus é poderosíssimo, é onipotente. O exercício do poder por determinado tempo pode ofuscar nossa mente do poder do Todo-Poderoso. Quando a gente vê os homens governando e mandando e pisando e aprontando, talvez nos corra a ideia: não há como se libertar dessa situação, porque esse homem tem poder. O próprio Nabucodonosor, né, que conquistou o mundo de então, subjugou todos os povos. O rei, quando estava vendo a sua Babilônia, diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele teve de aprender por essa experiência que ele estava no poder porque Deus lhe deu poder. O próprio Jesus diz a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Então nós não podemos ficar com a mente focada nos poderes que Deus concedeu aos homens, como que eles têm o real poder. O poder está na mão do Senhor, que dá e toma. A meditação
nas obras da criação, vai estimular nossa confiança em Deus. Sim, a gente não para meditar. Ele diz, olhar para as aves dos céus, olhar, os lírios do campo. Quando você contempla o mar maravilhoso, você vai dizer, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Sim, para os homens é impossível, não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E Sara, na velhice, deu à luz filho, para mostrar que o Senhor é Deus. Relembrar, então, os feitos salvadores de Deus em favor do seu povo vai revitalizar nossa confiança do Senhor. Se você está desanimado, vá refletir no que Deus fez no seu povo, como Ele salvou o seu povo. Diz o Salmo 85, favorecer-te, Senhor, a tua terra, restaurar-te a prosperidade de Jacó, perdoar-te a iniquidade do seu povo, encobrir-te os seus pecados, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então ele está lembrando o que Deus fez no passado. E agora ele aí no presente diz, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Assim como o Senhor tirou o seu povo do Egito, me tira dessa situação, porque o Senhor é poderoso para fazer. A reflexão na providência divina para com suas criaturas serve de vitamina para a nossa fé em Deus. Como eu falei, olhar para as aves dos céus. Se Ele cuida das aves, quanto mais a vós, homem, de quê? Pequena fé. Porque não está preocupado com o que comer, beber e vestir? O vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O envio do Salvador por parte de Deus é o maior estímulo para a nossa confiança no Senhor. Porque se você tem dúvida, será que Deus vai cuidar de mim nessa situação? Ele diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele deu o maior, vai dar o inferior certamente. Quando Deus não é único para nós, ficamos sem uma rocha firme em que nos apoiar. O profeta perguntou, por quem é Deus? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo como senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força. Eu estou na rocha que é Cristo, nós estamos na rocha que é Cristo. E mesmo com qualquer temporal, a nossa casa não vai cair, porque nós estamos alicerçados na rocha. Então essa é a primeira realidade. Confiança inabalável em Deus. A confiança inabalável crê que Deus é Salvador. Não só que Deus é único, mas que Deus salva mesmo. Ele é o Salvador. E aí ele diz, o Senhor é a minha luz e o quê? E a minha salvação. Quem salva é Salvador. Ele é o salva-vida da minha alma, Ele salva a minha alma, Ele cuida da minha alma. De quem terei medo, diz ele? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quem tem fé robusta em Deus, acredita que o Senhor pode quebrar qualquer corrente que os inimigos queiram usar para nos prender. Não importa, lembra quando foi uma prender Sansão e botaram uma corda forte, tudo que botava, Sansão quebrava, porque Deus, enquanto ele estava em comunhão com o Senhor, salvou-se, diz o Salmo, a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Não há nenhuma cadeia do adversário que possa nos prender, porque Deus pode mandar um anjo e abrir a cadeia e tirar Pedro sem chave e colocar ele fora da prisão. A fé inabalável no Senhor acredita que Deus
pode nos resgatar de qualquer circunstância. Não sei o que está acontecendo na sua vida, os dramas que você vive, mas o Senhor diz para você e para mim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Para o homem que confia em Deus, o Senhor é especialista em salvar. Deus salva de uma maneira muito espetacular, diferenciada. Quando os homens se levantaram contra Josafá, o Senhor mandou dizer para Josafá que jejuava: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Eles foram para a batalha. Quando chegou na batalha, os inimigos estavam todos mortos, porque Deus fez um se voltar contra o outro. Eles se mataram. Quando o povo do Senhor chegou, eles não precisaram nem lutar, só pegaram os presentes, porque o Senhor age de maneira espetacular. Nenhuma força no mundo visível e invisível pode impedir o Senhor de nos salvar. Diz a palavra: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não Satanás, os anjos, os arcanjos, querubim, os homens. O Senhor veio, deu a mão a cada um de nós aqui. Ninguém pode impedir a mão do Senhor. Deus, irmãos, nos salvou da condenação eterna através do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos salvou das hostes espirituais do mal que nos escravizavam. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei e da graça. Ele já operou a salvação, e quando eu reflito nisso, Ele não vai tirar dessa situação pequena, que é muito pequena. O Salvador tem nos salvado de dramas existenciais. Sim, Ele já me curou, Ele já te curou, Ele já lhe supriu a necessidade, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Então Deus é um Deus cheio de salvação, né? Ele salvou, Ele salva e Ele salvará para a glória do seu nome. Deus, irmãos, tem nos preservado para não cairmos em tentação, porque Ele é o guarda. Diz: Ele não permitirá que os teus pés vacile. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. É uma proteção. Que coisa maravilhosa. Deus nos salvará da presença do pecado no retorno de Cristo. Quando Ele voltar, aí esse pecado que hoje está aqui será arrancado para sempre. Mas Deus, irmãos, só salva aquele que invocar seu nome. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confiança inabalável em Deus. Em terceiro lugar, a confiança inabalável crê que Deus é onipotente. Deus é único, que Deus salva e que Deus tem todo o poder. Não é um poder, não, tem todo o poder. Deus é onipotente. Ele diz assim, na segunda parte do versículo 1, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Eu estou numa cidade fortificada, não tenho medo de nada, porque eu estou protegido, eu estou guardado aqui, e essa fortaleza é o Senhor. O homem que se relaciona com Deus
através de Jesus, goza da proteção divina em todos os momentos da sua vida. O que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Nós estamos debaixo dessa proteção divina, não havendo quem possa rivalizar-se com Deus. Quem procura refúgio no Senhor estará seguro contra o mal. Uma vez que Deus é todo poderoso, se você for a Ele, vai ter proteção. E se você for a Ele, ninguém vai te tirar dessa proteção. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplarás e verás a derrota dos seus adversários. Deus pode, irmãos, não eliminar o mal, mas nos fortalece para podermos enfrentar qualquer tipo de temporal. Às vezes ele não tira a dor, mas dá poder para enfrentar. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse: você está humilhado, você está abatido, você tem abundância, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor também age refreando o ímpeto do mal contra nós, para podermos suportar as adversidades. Quando ele não elimina o mal, ele pode dar força. Quando ele não dá força, ele faz com que o mal, a onda, quando chegue a nós, já seja uma onda bem pequenininha. Lembra do Jó? Que quando Deus autoriza Satanás a agir contra Jó, diz: olha, disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até o mal que chegou na nossa porta foi a autorização de Deus. E ele vem em uma medida que ele estabeleceu para a sua glória e seu louvor. O Deus Todo-Poderoso pode até deixar que os males nos atinjam fortemente, mas não permite que nossa fé seja destruída. Porque ele, na segunda experiência, diz: eu deixo você agora tocar no corpo dele. Pode atingir o corpo dele. E então Satanás o feriu de tumores, né? Mas não lhe tire a vida. Ele não vai perder a fé. E o apóstolo Paulo diz: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa proteção, o mal chegou, mas ele não vai nos derrubar na fé, porque é maior o que está em nós do que no mundo. A onipotência divina trabalha em nosso favor de maneira misteriosa, mas eficaz. Às vezes a gente nem percebe que Deus está trabalhando, mas está trabalhando, né? Ele não dorme, como diz o Salmo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Podemos e devemos orar por livramentos, mas Deus é quem determina como e quando isto acontecerá. Alguns podem estar decepcionados: eu estou orando e não aconteceu nada, mas Abacuque também orou. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não ouvirás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Mas Deus respondeu, quando ele ficou na torre de vigia, o Senhor falaria: eu vou agir. O poder de Deus, irmãos, garante nossa vitória contra qualquer fonte do mal. É por isso que o crente não tem medo do negócio de despacho, de banho de folha, não tem medo de nada disso, porque maior que está conosco, meus irmãos. Ele diz que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre
todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Nada pode nos fazer mal, irmão, porque Deus está do nosso lado, Deus nos conferiu autoridade. O homem que não entregou sua vida a Cristo não tem o poder divino à sua disposição. É interessante que uns homens foram expulsar uns demônios, né? Aí disseram assim: nós expulsamos você, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, pensando que eles tinham poder. Os demônios olharam para ele e disseram: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. E eles tomaram uma surra, porque eles ainda não tinham Jesus no seu coração, só querendo usar a fórmula. Muitos gostam de usar: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não tem poder na vida de uma pessoa que não aceitou ele como Senhor e Salvador, né? Isso é importante. Confiança inabalável em Deus. Em quarto lugar, a confiança inabalável precisa da comunhão com o Senhor. Não só saber quem é Deus, mas esta pessoa precisa se relacionar com o Senhor. Vejam as afirmações pessoais do salmista em relação a Deus. No versículo 1 diz: olha, o Senhor é a minha luz. É algo que pertence a Ele. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse homem está demonstrando que ele tem uma intimidade com Deus. Sem essa intimidade, eu não posso invocar o nome do Senhor. Nenhum homem, irmãos, quando nasce, tem fé em Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. Ninguém nasce com fé no coração e depois ela brota. Não, todo homem não tem fé em Deus quando ele vem a este mundo, porque ele está distanciado, divorciado de Deus, até que Deus abra-lhe o coração para entender as Escrituras. A fé é um dom de Deus. Ainda que ele conheça verdades corretas sobre Deus, ele é incapaz de confiar no Senhor, pois nele está ausente o dom da fé, que é uma graça concedida por Deus. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai não lhe conceder. E para que sejamos livres, diz o apóstolo Paulo, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, nem todos possuem essa fé. Através, irmãos, da obra da regeneração, Deus habilita o homem a entender e se arrepender e crer no Evangelho. É Deus que opera o novo nascimento, é Deus que abre o entendimento, é Deus que dá condições ao homem dizer: eu creio no Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Lídia. Quando ele abre o coração, ele está fazendo essa operação. É claro que aqui não dá para fazer a separação didaticamente, mas Deus estava operando ao mesmo tempo um novo nascimento e dando a ela a fé para crer no que Paulo estava anunciando. A partir então do novo nascimento, do arrependimento, do crer em Jesus, o homem passa então a ter comunhão com Deus. Então ele tem a semente que pode levá-lo a ter uma fé inabalável. Ele ainda não tem a fé inabalável, mas ele já possui a semente no seu coração. A semente da fé está no seu coração, mas é necessário alimentar a fé para chegar ao nível da confiança inabalável. Eu preciso me alimentar, eu preciso nutrir para que eu possa ter essa fé que Davi demonstrou nesse momento da sua vida. A comunhão então com Deus pode até ser arranhada devido ao pecado pessoal e, consequentemente, a confiança no Senhor será abalada. É só ler o Salmo 51, que Davi pecou no adultério, assassinato, ele já começa: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu esse status aqui quando ele pecou, mas se ele confessa o pecado e deixa, ele vai ter a sua fé assim restaurada, né? A comunhão com Deus pode ser então arranhada. Andar com Deus é importante para que a fé no Senhor seja firme. Quer dizer, eu posso ser um crente que tem a semente da fé, mas se eu não ando com Deus no dia a dia, essa fé nunca se desenvolve, ela nunca cresce,
A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então fica sempre nanico, sempre pequeno na fé, porque não dá espaço para o Senhor. O uso diligente dos meios de graça vão tornar a fé em Cristo ousada. Se eu medito na palavra, se eu leio a palavra, se eu faço orações pessoais, se eu participo da ceia, se eu participo do culto público, se eu medito no batismo, esses são instrumentos que vão fortalecer a minha fé. Como diz Paulo no capítulo 10 de Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A confiança somente em Cristo para a salvação sinaliza a comunhão com Deus. Como é que eu sei que tenho já semente? Porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Se você crê em Jesus, você já tem a semente que Deus botou aqui. Abandono de pecado e obediência ao Senhor testifica que temos comunhão com Deus. Se a vida minha está mudando, é uma prova que eu tenho comunhão com Deus. Se eu amo meus irmãos, é uma demonstração que eu estou em união com Deus. A fé, resultado da comunhão com Deus, pode ser de diferentes graus na vida dos indivíduos. Lembra que o Senhor disse para Pedro, homem de pequena fé? Para aquela mulher cirofenícia, mulher, grande é a tua fé. Então a fé, você pode ter vários níveis. Vai depender do seu relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais firme você será como um monte de Sião. A confiança inabalável em Deus. Quinto, a confiança inabalável torna o coração impenetrável ao medo. Quando eu creio desta maneira, nada me assusta. Vejam aí o que o salmista diz. Lemos o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Lemos o 2. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eita, homem forte. É como Eliseu, que foi cercado pelo exército, se não me engano, assírio, ou sírios, e o rapaz, o ajudante dele, disse: estamos perdidos. Aí ele orou, Senhor, abre os olhos dele para ele ver que tinha um grande exército tomando conta do profeta, né? Então, meus irmãos, quando eu tenho uma fé inabalável, nenhuma situação me mete medo. Eu fico seguro. Existem grandes monstros assustadores ao longo da nossa caminhada neste mundo, mas eles não irão nos intimidar se a nossa fé em Deus estiver bem nutrida. Se você está forte na fé, eles não vão meter medo em você. Você vai ter confiança o suficiente para encarar essas lutas, não vai fugir. Nós teremos de enfrentar gigantes. Se a nossa fé é pouca, seremos prisioneiros da incredulidade e do medo. Foi o que aconteceu com os israelitas ali no deserto. Quando souberam que tinha gigantes ali, ficaram com medo e não quiseram entrar, e aí acabaram perdendo a bênção, né, irmão? Mas Josué e Caleb disseram: nós podemos vencê-lo, porque como pão nós vamos comê-lo, porque Deus está do nosso lado. Mas aí não puderam entrar, morreram aquela geração, mais de 600 mil homens morreram, mas Josué e Caleb entraram com 97 anos. E ele disse: olha, Deus me prometeu a terra X, lá tem um gigante, mas eu vou conquistar. E com 87 anos ele conquistou a terra, porque ele cria no Senhor. Se a fé não tiver vitalizada, nossa tendência é fugir dos desafios e não usufruiremos dos benefícios de uma fé inabalável. Porque se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele.
diz o Senhor. O medo torna o inimigo gigante, mas Deus um ser insignificante. A gente inverte. Deus é grande, o inimigo é pequeno. É isso que a fé faz, torna o inimigo pequeno e Deus gigante. As palavras e promessas de Deus para o medroso não servem como vacina para bloquear as adversidades da vida. Ele não consegue crer em Deus, ele não consegue crer na sua palavra. Como aquele homem, quando o profeta disse: olha, daqui a tanto tempo Deus vai mandar comida em abundância. Ele disse: ainda que Deus possa abrir a janela dos céus, vai ter isso? Não vai ter isso. Ele morreu, né? Ele não pôde gozar porque ele duvidou da palavra do Senhor. O desespero tomará conta do coração de quem tem uma fé desnutrida. Os discípulos, com medo dos judeus, se trancaram. Eles só saíram de casa quando ficaram cheios do Espírito Santo e foram, mesmo ameaçados de morte, continuaram pregando a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Confiança inabalável em Deus. Sexto, a confiança inabalável gera certeza de proteção. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 4 e 5 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me acolherá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei e salmodiarei o Senhor. Estar em comunhão é prioridade, porque a proteção divina é consequência da comunhão com Deus. Ande com Deus e Deus andará com você. Aparte-se de Deus e Deus também se aparta de você. Ande com o Senhor. Se não tivermos limpos da iniquidade do coração e da vida, é impossível estar na presença do Senhor. Temos de estar limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Através da meditação na palavra de Deus, podemos identificar, confessar e deixar os pecados para sermos purificados e estarmos aptos para estarmos na presença do Senhor. É assim que se veste. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí estamos na presença do Senhor. Quem goza da comunhão com Deus, o maligno não lhe pode tocar sem a permissão do Senhor. Quando Pilatos, desafiando a Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te livrar, para te condenar? Jesus, tranquilo: nenhum poder terias se do alto não lhe fosse dado. Se ele está fazendo isso porque Deus mandou, então faça. Mas você não tem poder além disso. Andar com Deus nos garante segurança em meio ao fogo ardente das provações. Sim, vamos passar pelo fogo, sim, mas o general está conosco. Ele está nos apoiando. Sendo íntimos de Deus, as ondas violentas da dificuldade da vida são quebradas por Ele, para que quando chegue a nós, sejam ondas insignificantes. Lá o César que pega a onda, lá no mar profundo, ondas grandes, mas na beira elas são pequenininhas, não mete medo, né? É assim que Deus faz. Quando a onda chega para nós, já chegou tão mansinha que nós não temos medo. A proteção do Senhor é acionada quando ventos contrários querem nos prejudicar. O alarme de Deus toca. É só uma onda aproximar-se de nós, o alarme é tocado e a defesa nossa é acionada para a glória de Deus, meus irmãos. Louvar a Deus por sua proteção é o mínimo que podemos fazer diante desta graça protetora. Deus protege aqueles que eles são seus, através da redenção que é em Cristo Jesus. E por último, irmãos,
A confiança inabalável em Deus. A confiança inabalável motiva a orar ao Senhor com firmeza. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Os que estão em comunhão com Deus vão, em especial, buscar o Senhor nos momentos da dificuldade. O fato de Deus nos proteger não nos isenta de orar. Eu tenho de orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. A comunhão com Deus, então, não exclui orar a Deus. As orações em momentos difíceis devem ser mais intensas para que o peso não fique sobre os nossos ombros. Sim, se você está enfrentando dificuldade, ore, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos a promessa de ajuda divina, mas não temos a promessa de isenção das dificuldades ou das adversidades. Sim, ele prometeu nos ajudar. Pedi e dar-se-vos-á. Não temos méritos diante de Deus para que ele venha nos ajudar. Por isso que o salmista fala: ó Senhor, lembre de mim. Porque mesmo com essa fé inabalável, a gente deve lembrar que Deus é puro de olhos e não pode ver o mal. Quem é o homem que pode, na presença de Deus, dizer que ele é totalmente santo, totalmente puro? Não. E o salmista vê-se assim. Ele reconhece que não tem mérito diante de Deus para que ele venha o ajudar, mas creiamos no nosso sumo sacerdote que está à direita do Deus intercedendo por nós, o Senhor Jesus Cristo, pedindo: Pai, ajuda, eu morri por ele. O servo de Deus crê em que Deus é, segundo as Escrituras, é grande e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O discípulo de Cristo sabe como Deus o salvou, seu povo, de situações difíceis e por isso ora esperançoso na intervenção divina em seu favor. Deus ajudou outros, Deus vai te ajudar, né? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Orar então é entregar na mão daquele que é o nosso Deus e Pai e aguardar com esperança a sua resposta. E esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E eu concluo, irmãos, fazendo algumas afirmativas. Primeiro, devido à nossa oscilação na fé, não iremos experimentar constantemente a fé inabalável. Então, a gente não fica só no pódio da fé inabalável. Se eu vacilar, eu desço do pódio. Mas se eu me restaurar, a fé vai subir. Então, é isso. Davi subia, às vezes descia. Precisamos buscar uma maior comunhão com Deus para provarmos da segurança inabalável. Só andando, se aproximando de Deus, é que essa confiança vai explodir em nós. Segurança inabalável não nos isenta de dor, mas a dor não consegue nos derrubar na fé. Não é que você vai ficar com a fé e não vai ter dor. Você vai ter dor, mas a fé vai permitir que você supere qualquer dor. A fé inabalável é fruto de um exercício contínuo, de andar com Deus em comunhão. Então vamos andar em comunhão com Deus, né? Isso aqui não é para todos que não querem andar com Deus. Então, todo crente tem fé? Tem, mas não tem o suficiente para Deus operar. Então é preciso buscar esse tipo de fé, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Que Deus nos abençoe.